Olá, estudante do terceiro ano, desejo que vocês estejam bem, animados e focados nas nossas aulas de arte. Então, nós estamos dando sequência, da unidade 1, vamos para a aula 3. Gostaria que vocês percebessem que nós estamos seguindo a linha cronológica da história da arte, certo, estudante? Para que vocês possam, de forma mais aguçada, perceber as mudanças, né, no cenário da arte, que é influenciado pelas questões políticas, sociais, culturais, certo? Então é importante que vocês percebam essas questões. Então vamos dar sequência à nossa aula. Vamos lá para a aula 3.1. Já estamos entrando na modernidade, tá? Vamos abordar sobre as vanguardas europeias, parte 1, com a aula 3.1, os temas impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo e expressionismo abstrato. Então, 4 subtemas, né? Tem outras vanguardas europeias, estarei falando com vocês sobre elas na próxima aula. Então, vamos às habilidades que vocês irão desenvolver ao longo desta unidade, desta aula também, né? Formular propostas de intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum e os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Análise do contexto histórico, social, cultural e político, onde teve início o período moderno, discussão dos processos de criações, dos artistas modernos, a influência do contexto político e cultural implícita nas obras e a consequência das ideias inovadoras deste período. Então, são essas as habilidades. É claro que vocês desenvolvem outras, né? Não vamos falar todas. Aqui eu tenho um mapa conceitual, um mapa mental, aí das vanguardas que iremos abordar. Aí eu coloquei uma imagem aqui que está retratando cada um desses períodos. E podemos observar as diferenças, né, das tendências. Cada grupo de artistas vão desenvolvendo novas formas de desenvolver o seu trabalho, né, da sua obra em relação às reflexões que ele tem sobre a sociedade. Então, nós observamos aí várias formas no caso aqui são pinturas, né, do pintor, do artista desenvolver o seu trabalho, né? Cada tendência dessa tem diferença, nós vamos perceber ao longo da aula. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre o modernismo, né? A palavra modernismo. O que vocês pensam, né, quando falamos a palavra modernismo? Parece que o moderno é o agora, não é verdade? Mas não é. O moderno foi um período de mudanças no contexto político, social, industrial, tecnológico, certo? Que influenciou tanto na literatura, na arte, nos designs, na arquitetura, na escultura, né, no que diz respeito à arte. Então, houve muitas mudanças no mundo. Eu vou trazer ali alguns tópicos que influenciou aí o início do modernismo, tá? Então, só para vocês diferenciar e entender que modernismo não é o que está acontecendo agora. O que acontece agora é o contemporâneo. Nós estamos no período contemporâneo. E o modernismo foi esse rompimento, né, com o período em relação à arte, foi o rompimento ali com algumas tendências artísticas, como lá do Renascimento, o neoclassicismo, o barroco, enfim, dessas tendências, né? Nós vamos focar no contexto da arte. Então vamos lá, dar início aqui sobre os conceitos do que é modernismo. Estudante, a arte moderna, né, é o conjunto de expressões artísticas, vou grifar aqui para vocês, que surgiu na Europa no final do século XIX e durou até meados do século XX. Como eu já disse, o modernismo ele abrangeu tanto na pintura, escultura, literatura, arquitetura, dança e música. O que aconteceu? Muitos artistas reagiram, né, às mudanças
social, política, pintando figuras como sobre velocidade, movimento, máquinas. Por quê? Porque o período moderno, onde surge, né, há um desenvolvimento maior na industrialização, nas tecnologias, também as guerras, né, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial também influenciou muito aí para essas mudanças, essas inovações modernas. No Brasil, a linguagem de maior destaque foi a literatura. Tinha como objetivo questionar e romper com tradições passadas. Eu trouxe aqui esse cartaz que fala sobre a Semana da Arte Moderna. Então, foi onde deu início ali à modernidade, né? Os artistas fizeram vários trabalhos rompendo ali com aquele modelo clássico, com o modelo europeu. Então, nós temos alguns artistas que se destacou muito, como Anita Falti, e o europeu, né, um artista aqui estrangeiro como Vicente Van Gogh. Vamos falar desses artistas nas aulas seguintes. Então, eu trouxe aqui alguns tópicos que vocês possam depois ler com mais atenção, o que característica aí do modernismo, né? Então, são propostas inovadoras, forma de manifestação artísticas, né, que envolveu todas essas linguagens aqui, ó, tanto literatura, arquitetura, design, escultura, teatro, música, né? São tendências que tiveram o quê? Mais liberdade, romperam com os padrões clássicos, liberdade de expressão, subjetividade da obra, romperam então com os padrões estéticos do passado. Então, são características do modernismo. Então, vamos direto ao conceito do que é vanguardas artísticas europeias, né? Vanguarda, nessa palavra está relacionada à vanguarda, né? Como um grupo ali de soldados, eles sempre vão avante, vão para frente, né? Então, vanguarda quer dizer isso, nesse sentido aqui da arte, foram os artistas que decidiram romper, né? Romper com o passado e seguir em frente com novas tendências artísticas, né, nas várias linguagens da arte. Então, vanguardas europeias, porque surgiu na Europa, né? Não sei que vocês percebem que a maioria das tendências que nós falamos, que nós trazemos para vocês, das tendências artísticas, elas iniciaram na Europa, né? Desde lá do período primitivo, medieval, né, um período antigo, medieval, todas essas tendências, a maioria delas surgiram, então, na Europa. Então, vamos voltar aqui ao texto para vocês compreenderem melhor. O contexto histórico, como eu já falei, Revolução Industrial, né, houve muitas transformações com a Revolução Industrial, que é inovações nas máquinas, na forma de produção, né? Também a Primeira Guerra Mundial influenciou muito no cenário da Europa, né, alterando aí muitas questões. Houve novas descobertas científicas, melhoria tecnológica e industrial. Então, pessoal, no meio do caos, o que nós podemos dizer? É claro que a guerra nunca é algo positivo, né? Há muitas mortes, há muita violência, muita degradação da sociedade, né, dos seres humanos. Porém, no meio do caos também surgem coisas novas, né? No caso aí, nesse período pós-guerra, durante e pós-guerra, houve então um avanço nesses contextos aí que eu passei para vocês, certo? Mas precisamos analisar também, não só considerando aí positivo, né? A guerra positivo, porque houve avanço, mudanças, houve, né, que a tecnologia digital facilita a vida das pessoas, mas para chegar até aqui também muitas pessoas sofreram, né? E aí vem outras questões também. Nós sabemos que as tecnologias são para a melhoria da nossa vida, facilitar a nossa vida, mas vem outros transtornos também, né? Então vamos aqui concluir esse texto. Então, essas mudanças, né, teriam que refletir também na arte, né, na forma de fazer arte. Então, o mundo, no contexto do século XIX, mudou, né? Houve muitas mudanças. Surge, então, uma nova estética contemporânea que abrangesse os novos desafios. Aqui eu trouxe uma imagem de um tanque de guerra,
para vocês entenderem que, né, esse contexto também influenciou aí muitas mudanças no mundo. Então, vanguardas artísticas europeias, houve então posicionamento unânime entre os artistas, né? Oposição a tudo que se ligasse à guerra. Muitos foram contra a guerra, se manifestaram contra a guerra. O instrumento era ironia, exaltação à vida, ao bem-estar. Os temas eram esses, né? Então, eles faziam reflexões por meio lá das suas criações artísticas, fazendo, então, emergir, né, da sociedade reflexões contra, então, a guerra. E eles também eram contra, né, os horrores da guerra e a miséria. Acho que todos nós, né? Todo mundo é contra isso. Porém, há contextos políticos, né, que apoiam a guerra. Houve, então, exceção como o futurismo, né, uma tendência artística europeia que exaltava os tempos modernos e a tecnologia. Então, eles utilizaram essa temática para desenvolver os trabalhos de arte, abordando esse contexto. Aqui eu trouxe só um mapa para vocês visualizarem aí, né, alguns países onde se desenvolveu as vanguardas europeias, como França, Itália, né? Então são esses países aqui muito próximos, onde houve várias tendências artísticas. Não vamos identificar, mas para vocês visualizarem aí esse contexto geográfico da Europa, dos países europeus. Vamos ao primeiro tema, impressionismo. Então, essa tela aqui, ela marca o início do impressionismo. Essa tela aí de Monet, com o tema Impressão do Nascer do Sol. Ou seja, nós podemos perceber aqui que o artista utilizou pinceladas para desenvolver o seu trabalho. Vocês observaram bem aí essa tela? Em relação às obras que vocês viram nas aulas anteriores. Bem diferente, né? Lá o artista ele utilizava de várias técnicas, né? na composição lá da sua obra, do desenho, da representação, como, por exemplo, contornos, né? Eles destacavam muito a expressão, né, do rosto humano, das formas do corpo humano. Enfim, as vanguardas europeias, principalmente o impressionismo, o artista não tem essa preocupação, como essa obra aí de Monet. Né? Observamos aí umas pinceladas, retrata ali a luz solar. Né? Ao fundo, o sol. Ali um barquinho, algumas pinceladas escuras já retrata ali um barco, né? A água, a vegetação. Então não há ali uma preocupação com a representação real da imagem. Então vamos ver aqui as próximas obras. Deixa eu ver essa que eu trouxe para vocês. Então só destacando aqui, a intensidade da luz. Então eles pintavam sempre ao ar livre, então por isso sempre há luz, sempre representação da natureza, né? E a passagem dos tons e a utilização do branco. Então o impressionismo representou uma revolução, né? Uma pergunta aqui, mas sim, representou uma verdadeira revolução no mundo da arte. Então o termo impressionismo ou impressionista foi cunhado de um insulto feito a esse artista, né? Por exemplo, o crítico de arte Louis escreveu: impressão, qualquer papel de parede é mais acabado do que esta marinha, né? Ou esta obra. O nome então ficou, olha, uma crítica. Então, nem toda crítica, né? Às vezes uma crítica negativa pode ser também algo que surge ali algo novo, né? Então o artista poderia ter ficado muito triste com essa crítica. Eu não sei pintar porque eu só faço pinceladas, né? Observa a natureza ali e destaca algumas cores e tal. E não foi bem aceito, né, pelos críticos, né? E na verdade ele criou aí uma tendência. Até você podemos ser um artista, né? Uma pintora ou um pintor impressionista, porque você não vai ter preocupação nenhuma em fazer ali uma
uma imagem, né, uma pintura com a nitidez, total nitidez, né, com a representação real da imagem, da natureza. Inclusive eu assisto muitos vídeos ensinando essas técnicas aí. É rápido, você faz ali uma árvore, um espaço na natureza ali, utilizando essas técnicas aí. Então vamos lá, aqui voltar à tela. Vamos ver essa outra obra de Campos Popular, né, desse outro artista aí. Olha aí, como ali uns pinguinhos de tintas, ele faz as flores, né, o capim seco, ao fundo umas árvores, né, com umas borradas ali de tinta, o céu, não é tão difícil fazer o céu, as nuvens. Então, a pintura impressionista é muito fácil, né? É claro que precisa também ter técnica, né? Então, uma curiosidade, ó, Claude Monet costumava pintar a mesma paisagem ou cenário em diferentes horas do dia, em diferentes estações do ano. Então, ele percebeu o quanto os fatores atmosféricos, né, influenciavam na pintura. Tanto a hora como o clima mudam a luminosidade e as cores de um mesmo cenário. Então, por isso que eles sempre pintavam. Esses artistas saíram do ateliê, foram para a natureza, espaço aberto, observar a natureza. Van Gogh fazia muito isso. Ia para a natureza, observava e fazia sua obra ali ao ar livre. E conforme o período, hora, clima, luz solar, era uma imagem diferente, né? A mesma paisagem com tons diferentes. Seguindo aqui, eu trouxe um pouquinho mais essas duas obras aqui, Mulher com Sombrinha e Mulheres no Jardim. Nós observamos aí também representação de espaço da natureza, né? Mulheres aí com trajes de roupas da época, né? Nesse período. Então, os artistas franceses, né, da segunda metade do século XX rebelados contra os temas históricos. Lembra que estudamos nas outras aulas sobre os temas históricos? Retratava ali fatos históricos, as questões políticas, da monarquia, do imperador, e o refinado acabamento das obras da arte acadêmica. Também fizemos abordagem dos artistas acadêmicos, que utilizavam de técnicas refinadas, muito aguçadas para fazer a representação de um rosto, de um mito, uma mitologia. Também as obras religiosas. Então, o artista ele tinha que ser o pintor. Leonardo da Vinci, por exemplo, considerado o maior pintor, né? Ele utilizava de muitas técnicas. Então, eles criam imagem da vida moderna como as viam, capturando a impressão, o momento em que passa e os efeitos da luz. Aqui uma obra. Eu trouxe essa obra de um artista aqui brasileiro, Calvo de Araújo, Paisagem Amazônica. Ele utilizou aí as técnicas do impressionismo. As características, então, ó, vou ler aqui para vocês, trazer para vocês, abandono dos temas literários e históricos, interesse por variações atmosféricas, pinceladas curtas, rápidas e inexistência de áreas lisas. Abandono do preto e dos ocres, cores brilhantes, né, no qual representa a luz solar, uso de contrastes para reforçar a luminosidade da imagem, introdução de temas coloridos e anulação de contorno. Como pintor, eu teria muita dificuldade de fazer um contorno, né? Fazer ali uma representação do rosto humano, precisa ter os contornos, traços, simetria, não é verdade? Então, a técnica do impressionista, você não tem preocupação com simetria, com contornos definidos da imagem, né, do corpo humano. Então, nós observamos isso nas obras. Então, vamos lá ver a próxima vanguarda. Vamos ver se eu já estou abordando a próxima. Uma curiosidade. Tá, essas duas obras aqui, ó, que vocês estão vendo, são uma curiosidade, né? O que tem em comum nessas duas obras? Elas são do mesmo lugar, ó. Podemos ver aqui, ó, a árvore, a cabaninha aqui, que deve ser um pier, não sei. Os barcos, né? Ao fundo, essa vegetação.
Então, a mesma imagem. Então, as obras foram pintadas em momentos diferentes. Então, as obras do movimento impressionista estão ligadas a um fato inusitado, essas duas obras. Tanto Renoir e Monet pintaram essa cena na mesma época, né? Na mesma época, mas por momentos diferentes, horas diferentes. Por isso que a luminosidade aí, a luz solar está destacada de forma diferente. Seguindo, vamos para uma atividade interativa, uma enquete. Observe essas imagens aí, estudante. São 3 trabalhos artísticos: escultura pré-histórica, escultura grega e a Mona Lisa. Então, faça a seguinte pergunta: qual é o conceito de beleza para você, olhando essas 3 obras aqui, né? Essas 3 que está aqui do meu lado, desse lado, tá? Então, o que nós podemos aqui pensar sobre o que é beleza, né? Qual é o conceito de beleza para você? E a partir das obras que vocês observam aqui, o que vocês refletem sobre ela? A beleza, vocês gostam ou não gostam? Será que a arte, né, as criações artísticas, é para agradar as pessoas? É esse o objetivo? Para que as pessoas possam avaliar ou achar beleza, né? Então, vamos até o final da aula, eu gostaria que vocês pensassem sobre o que é beleza. Então, vamos dar sequência aqui. Então, já observaram aí, depois vocês vão fazer essas reflexões. Então, vamos para o tema 2, pós-impressionismo. Então, veio depois, como eu já falei com vocês, sempre uma tendência, ela vai se opondo à outra, né? E muitas delas surgem ali muito próxima. A gente não vai ter aquela linha histórica, surgiu o barroco, depois do barroco, não sei quantos anos veio o rococó. Elas podem estar muito próximas, porque aquele conjunto de artistas, eles vão se opondo àquela tendência, buscando fazer diferente ou melhor, né? Então, o pós-impressionismo se refere a vários artistas que seguiam o pós, né, que surgiram ao impressionismo, ou seja, pós-impressionismo. Então, aqui eu trouxe alguns, ó. Cézanne se concentrou na estrutura pictórica. Seurat se concentrou no caráter científico da cor, de cada um deles, ó. Focou em alguma questão aí na arte, nas técnicas, né, de pintura. Van Gogh reflete sua intensidade emocional. Eu assisti o filme de Van Gogh, eu dou essa sugestão para vocês assistirem o filme. Vocês vão entender melhor o porquê que ele pinta dessa forma, né? Por que os trabalhos dele têm aquelas formas, né? Ele observa a natureza, espaço aberto. Por que ele pinta flores, paisagens? Porque ele tem o quê? Ele coloca a intensidade emocional nos trabalhos dele, tem a ver com a psique, com o psicológico. E Paul Gauguin, é muito difícil esse nome, viu, gente? Fez experimento com o uso simbólico da cor e do traço. Quando eu não souber a pronúncia agora, eu não vou falar mais o nome, porque eu acabo falando de... Cada aula eu pronuncio diferente, de uma forma. Vamos às características do pós-impressionismo. Se afastam do naturalismo e do impressionismo. Naturalismo, né, é representação do que observa. Usam cores vivas, camadas grossas de tinta, temas do cotidiano, pinceladas expressivas das formas geométricas. Aqui tem uma obra com a técnica da pontilhado, né, de Seurat, com o tema Tarde de Domingo na Ilha de Gretjet. Então, aqui ele utilizou a técnica da pontilhada, de pontinhos de tinta, foi formulando aí as imagens. Então, chegamos aqui a Van Gogh, né? Aqui o autorretrato dele, com a orelha decepada, né? A orelha cortada. Aqui o quarto e algumas obras. Por que às vezes as obras estão assim com formatos
com vários formatos, porque a gente não tem os direitos autorais de algumas imagens, né, pessoal? Então a gente distorce aí, tá? Mas tem aqui também a referência. Então, Noite Estrelada, um dos quadros muito interessante dele, importante, que a gente observa isso em filmes e tal. O quarto dele, o que vocês observam aí no quarto de Van Gogh? Nós observamos aí nesse quarto que ele era uma pessoa muito simples. Sim, passava dificuldades financeiras, tinha problemas psicológicos. Como eu falei para vocês, eu assisti o filme. Aí eu passei a entender melhor esse artista. É porque inclusive, ele era muito criticado, né, pelas obras, que não era muito valorizado. Hoje, com certeza, tem muitas obras dele em várias galerias e museus que valem centenas de dólares, né? Mas no período ele era pobre. Olha o quarto dele, observe aí a imagem do quarto dele. Né? Podemos ver aqui uma cama simples, né? Objetos simples aí no quarto de Van Gogh. Piso de madeira, enfim, essa imagem aparece no filme. Então ele tem uma vida assim de muita dificuldade. Então vamos ao terceiro tema, expressionismo. Então, essa tendência artística surgiu ali no fim do século XIX, início do século XX, que também se opunha ao impressionismo. Ou seja, expressão dos sentimentos, sensações, ou seja, eles focavam na expressão dos sentimentos, sensações ou impressões pessoais do artista. O objetivo era representar não a realidade objetiva, mas as emoções e reações subjetivas do artista, né? Com amplo uso de distorções, como podemos ver aqui nessa obra, 5 mulheres na rua, exagero e simbolismo. Então, essa obra aqui, 5 mulheres, de Ernest, podemos observar aí distorção da figura humana, né? Podemos até dizer um pouco figurativo. Vamos ver mais algumas obras aqui, como essa de Varmush, O Grito, uma obra muito famosa que nós observamos também sempre em filmes, enfim. Aqui uma outra obra também. E essas obras aí, elas demonstram o quê? Desespero, melancolia. Então, o expressionismo fazia, né, representação aí das emoções humanas, das questões subjetivas, do sofrimento, da angústia, né? Representa, então, angústia, solidão, desespero. No caso aqui desse autor, ele havia perdido a mãe e a irmã na época, então ele representou tudo isso em seus trabalhos, né? O sofrimento. Escreveu a lápis discretamente no próprio quadro. Só poderia ter sido pintado por um louco. Então ele se considerava alguém louco, alguém que estava passando por problemas mentais, né? Psicológicos. Então, seguindo aqui, sobre o impressionismo. Se preocupava apenas com a sensação de luz e cor. Já o expressionismo buscava interpretar emoções humanas. A angústia, né? Que caracterizava o quê? Psicologicamente o homem do início do século XX. Então, era natural os artistas também, né, representarem aí em suas composições os sentimentos humanos. Então, aqui essa obra, O Grito, apresenta figuras humanas sem linhas reais que se contorcem sob o efeito de suas emoções aqui, né? Nós podemos observar aí que não há uma definição nítida, real da expressão humana, né? Também do corpo humano, da paisagem ali, tudo está com linhas retas ou linhas curvas, distorcidas. Expressionismo no Brasil, vamos destacar também artistas brasileiros, como aqui, trazido por artistas estrangeiros e brasileiros. Em 1913, aconteceu a exposição do russo Lazar Segal. Lazar Segal. Seu trabalho já trazia alguma influência da estética expressionista, como nessa obra aqui. Ó. E essa obra aqui também, de Anita Malfatti, né, O Homem Amarelo.
Óleo sobre tela. Foi muito criticada com essa obra também, pelas cores que ela utilizou, pela expressão ali desse homem, né? Ela convidou esse homem para pousar. Então, um homem ali que representa um rosto triste. Né? Então, nós observamos nessa obra aí, então, a tendência expressionista, né? Pela forma que eles compõem. Temos aqui também uma outra técnica utilizada, né, que é a estética vinculada ao expressionismo alemão. Ó. O uso de estilografia, que é aquela forma de fazer imagens, né, por meio de moldes, técnica que obriga a construir imagens em alto contraste, e também o contraste, em alto contraste, né? Estilografia. Então, o expressionismo também utilizou dessas técnicas. Vamos para o último tema, expressionismo abstrato. Então, já é uma outra tendência. Abstrato, o que nós podemos dizer? Abstrato é algo que não tem ali uma composição definida, né? Que a gente pode tirar um conceito ali definido. Abstrato é algo que pode gerar várias interpretações, uma figura, uma imagem, uma figura geométrica, né? Uma forma que pode gerar várias interpretações, é por isso abstrato. Então vamos ver um pouquinho sobre essa tendência aí. Então o expressionismo abstrato se inspirou no surrealismo, que é uma outra tendência artística, obras com base nas ideias psicanalíticas de Jung e Freud, Sigmund Freud, né, no que se refere ao mito, à memória e ao inconsciente. Ganhou força na segunda metade da década de 1940. Então, enfatizava a capacidade expressiva das pinceladas, como, por exemplo, a obra Mulher, que eu vou trazer logo aqui. E aqui uma obra abstrata, ó, de Ivan Serpa. Né? Nós observamos aqui traços, linhas, né? Esferas, uma obra abstrata. E, por sinal, muito bonita. Né? Eu gosto muito de obras abstratas. Aqui é a obra Mulher, ó. Nós podemos perceber aqui que o artista utilizou várias pinceladas e contornos para fazer aí a representação do corpo à mulher. O rosto não tem uma nitidez do rosto humano, né? Então é meio que figurativo. Então, esse artista, essa obra pertence a uma série de 6 pinturas figurativas e mulheres que foram produzidas entre esses períodos de 1950 e 1955, né, de William Koenig. Composição de pinceladas rápidas, semelhantes, que se esconde no inconsciente do artista. É como um sonho, né? Por isso surrealismo. Essa obra aí, ela tá algo... Perceberam que no sonho, muitas vezes a gente não consegue definir ali um rosto, você está lá conversando com alguém e não tem ali a definição daquele rosto, porque você nunca viu. Está conversando com alguém que você não conhece, então aquele rosto não tem uma nitidez. Então, por isso, expressionismo abstrato. É a expressão do inconsciente, está ligado à psique humana, ou seja, pensamentos, aquilo que sai da nossa cabeça. E o artista, então, ali busca lá no seu inconsciente uma imagem que tem ali uma representação, né, expressiva, né, para ele, e faz aí essa representação, no caso aí a mulher, né? Então vamos ver mais algumas obras aqui. Vamos voltar ao texto. Vamos voltar aos slides. Vamos aqui então. Então, acredito que vocês estão compreendendo, estudantes, que o expressionismo abstrato está ligado, então, a obras que retratam aí imagem, figuras, que não têm uma nitidez, né? Que geram uma subjetividade. O espectador que vai fazer suas conclusões do que ele acha, do que ele observa, como essas obras aqui de Jackson Pollock, né? Um artista norte-americano.
E o expressionismo abstrato, interessante que também se desenvolveu nos Estados Unidos, com base em outras vanguardas europeias, né? Ou seja, mas ela surgiu nos Estados Unidos, em Nova York, na década de 40. Ó. O que o artista fazia? Derramava a tinta sobre uma base e incorporava ali vários elementos, né? Incorporação de elementos figurativos. É muito fácil fazer uma obra como essa. Claro, mas demora. Não é tão simples assim ser famoso, né? Jackson Pollock ficou muito famoso, principalmente depois que ele morreu, as obras dele ficam muito reconhecidas. Então, o aspecto, né, da vanguarda, o expressionismo abstrato é só um aspecto da vanguarda expressionista alemã e da corrente abstracionista, criando uma nova tendência de caráter simbólico e expressivo. Vamos ver mais algumas obras aqui. Curiosidades sobre esse artista, né? Como que ele trabalhava, professor? Ele utilizava vários materiais, ferramentas como varas, facas, colheres, de padeiro, gotejamento, de areia, usava areia. Para isso, para quê? Para ele integrava na sua obra e fazia todas essas traços, linhas, né, que vocês estão observando aqui, a imagem, a foto dele, né? A imagem do artista trabalhando, né? Ele recebeu bastante reconhecimento ainda em vida, né? Depois que morreu, claro que fica mais famoso ainda. Seu temperamento inconstante, vício do álcool, dificuldades no casamento com o artista, ele tinha esses problemas. Depois ele faleceu com 44 anos, muito jovem, então, em um acidente de automóvel, provocado por dirigir alcoolizado. Infelizmente, né? Esse artista faleceu desta forma. Aqui outras obras também, expressionista abstrata. Característica da pintura abstrata, ausência de relação imediata entre suas formas. Cores e formas de um ser. Aqui outras obras, para vocês observarem aí. O abstracionismo geométrico são o quê? Formas geométricas, desenhos geométricos. Aqui os brasileiros também, arte abstrata no Brasil. Aquela obra que eu já tinha passado para vocês. Aqui também obras abstratas, natureza morta, de artistas aí brasileiros. O abstracionismo lírico, né, é outra vertente também. Sentimentos, utilizava então as características sentimentalismo, valorização da intuição, liberdade artística. Olha quanta liberdade, o artista faz ali o seu trabalho, a sua representação, sem preocupação nenhuma com técnica, representação real de imagens, né? Então, aqui, fazendo uma conexão com a literatura, segunda geração, trouxe alguns artistas aqui, escritores, como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Mário Quintana. Depois vocês leem um pouquinho sobre eles, tá? E vamos à nossa interatividade, finalizando aqui, que eu fiz uma pergunta. Qual é o conceito de beleza para você? Então, dependendo de cada época, o conceito de beleza vai variar. Na Grécia Antiga, o corpo era perfeito, né? Eles apreciavam a beleza do corpo perfeito. No Renascimento, as formas arredondadas e generosas. As mulheres poderiam, quanto mais redondinhas, mais bonitas eram. O conceito de beleza muda, então, com o passar dos anos. A única coisa certa é que o belo muda junto com a pintura, a música, a literatura. Hora de fazer. Então, eu trouxe aqui para vocês um processo de criação, né? Um momento para vocês criarem imagens incríveis, como esse artista aqui, ó, faz com a fotografia. Ó. Ele junta ali imagens recortadas, né? Desenhos recortados com imagens de fotografia e fez essas obras maravilhosas aqui. Ó. Vocês podem pesquisar depois. É um artista belga, né? Ele uniu duas de suas paixões em um único trabalho, fotografia e pintura. Então, ele tanto pintava como tirava fotografia e
unir as duas coisas. E vocês podem, então, ó, fazer essa arte usando imagens fotográficas e traços. Invente do seu jeito, crie sua poética. Escolha cenas interessantes para colocar o desenho e fotografar. Use o celular. Então, estudante, essas são as nossas referências. E trouxe aí esse momento para vocês criarem. Aproveitem, tá? E façam aí um momento para você, seu momento artístico, né? E faça um trabalho aí, depois manda a foto para nós. Obrigado pela atenção, até a próxima aula.